Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre os terremotos. Então, vamos falar aí sobre essa imagem, né, que aparece para vocês aí, tá? Então, vejam bem, os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados o quê? Terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, né, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com o auxílio de aparelhos. Mas alguns tremores são fortes o suficiente para serem percebidos por nossos sentidos, né, e podem até causar grandes danos a construções. Nestes casos, pode ser ouvido um barulho parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sobre o solo. O chão começa a tremer violentamente e depois para, deixando um rastro de destruição, que é o que a gente acontece. Em 2010, um terremoto de enormes proporções atingiu o Chile, matando mais de 800 pessoas e deixando aproximadamente umas 20 mil pessoas desabrigadas. Tá? Desastres semelhantes também aconteceu no Japão, tá? Em 2011, quando além de provocar milhares de mortes, um terremoto causou danos e consequente vazamento de radioatividade em uma usina nuclear na região onde ela foi atingida. Então essa imagem que aparece para vocês é justamente disso, de 2011, né, da destruição provocada pelo terremoto que ocorreu lá no Japão, né? Agora, em 2017, um terremoto de grande intensidade atingiu o centro do México, que é essa imagem que aparece para vocês, né? O trabalho de resgate em um prédio aí que desabou no México devido a um terremoto. Na ocasião, pelo menos 224 pessoas morreram em consequência dos desabamentos, tá? Mas, né, claro que teve uma consequência maior, né, com as pessoas que foram afetadas de uma maneira geral. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. E duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e em determinado momento a força acumulada entre elas pode então o quê? Vencer essa resistência e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque, né, denominadas o quê? Ondas sísmicas. Então essa imagem que aparece para vocês é mais ou menos isso que eu vou estar falando com vocês. Então olhem só, essas ondas se espalham pelas camadas de rocha e provocam o que? Os terremotos. Então se a gente olhar essa imagem, nós temos aqui, ó, tá? Uma placa, outra placa, perfeito? E essas marcaçõezinhas em branco aqui circulares seriam o movimento do abalos, né? Os abalos sísmicos se propagando, tá? E com isso ocorreu aqui um encontro de duas placas. Importante, essas duas setas que aparecem aqui, ó, elas mostram o sentido em que a placa ela está se locomovendo. A placa deste lado está indo para este lado, esse sentido. A placa do outro lado, né, está descendo. Então, houve um atrito aqui. Se a gente perceber, ó, houve o quê? Um deslocamento de terra, aonde uma placa subiu e a outra desceu, né? O ponto de origem aqui, ele é chamado de hipocentro. E se a gente fizer uma linha reta para a superfície, nós vamos achar um outro ponto, tá? Olha ali, eu vou cobrir ele, que é o denominado de epicentro. É o local bem acima da onde ocorreu o contato ali das placas tectônicas. Tá? Então é isso que acontece, que essa imagem está explicando aí para nós. Então, essas ondas se espalham pelas camadas de rochas e provocam os terremotos. O ponto da superfície que fica então exatamente acima do ponto de origem, o ponto de origem é esse, é o hipocentro, e esse aqui é o epicentro, né? Recebe a energia originada dele e é chamada de epicentro. Perfeito? Então, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.